Farei o exercício 4.27 do Griffiths de Eletrodinâmica e ele diz o seguinte: calcule o W, que é o trabalho, ou energia, usando as equações 4.55, que é essa equação aqui, e 4.58 para uma esfera de raio R com polarização uniforme congelada P, que é essa polarização aqui. Isso de acordo com o exemplo 4.2. Comente sobre a discrepância. Qual, se alguma, é a verdadeira energia do sistema? Bom, então é para trabalhar com a energia do sistema W, com a fórmula 4.55 e depois com a fórmula 4.58 e observar se houve ou não alguma discrepância. Ótimo. Então, para resolvermos o nosso exercício, devemos observar, primeiro na equação 4.55, o que temos aqui. Temos o campo elétrico. Então, vamos trabalhar com o campo elétrico primeiro. Campo elétrico. Bastante calma, porque são alguns cálculos grandes. Então, o campo elétrico E. Para o raio menor do que o raio R grandão da nossa esfera, temos o seguinte: campo elétrico interno. Quem que é o campo elétrico interno? É menos a divergência do potencial interno. Isso é uma fórmula que temos no nosso livro. Bom, o potencial interno é esse potencial aqui, ó. Então, é menos a divergência desse potencial. Beleza, mas se você observar no exercício 4.2, o R cosseno é o próprio Z, né? Então, vai ficar menos a divergência em relação ao Z de quem? De P sobre 3ε0. Bom, Z, né? Então, a derivada do Z é 1, então vai dar menos P sobre 3ε0. Ótimo, então, o campo interno, vimos agora que é menos P sobre 3ε0. Mas para colocar esse valor nessa fórmula aqui em cima, vamos elevar ele ao quadrado e deixar prontinho, depois é só usar. Então, E interno ao quadrado, coloquei vetor aqui na direção Z, né, para não ficar errado. Deixa eu tirar o vetor, só colocar módulo. E interno ao quadrado vai ser o P ao quadrado, né, o menos fica positivo, sobre 9ε0. Então, isso aqui é o E interno. E externo, que é quando você tem o R maior do que o raio da nossa esfera, ele também é o mesmo processo. Então, ele será menos a divergência do potencial, na verdade, é menos o gradiente, né? Porque o potencial é escalar. Externo, então será o E externo, vamos colocar em módulo mesmo, vai ser menos a quem? Vai ser de acordo com esse valor aqui. Então, ele depende do R e depende do θ. Então, são valores, né, em duas etapas. Então, vai ser derivada parcial em respeito a R de quem? Do potencial, né? Só copiar esse potencial aqui. 3ε0 R ao quadrado cosseno θ na direçãozinha do vetor R, mais, observando as leis de potencial para, o gradiente em coordenadas polares. Então, vai ser desse modo, né? P R1 ao cubo sobre 3ε0 cosseno θ sobre R1 ao quadrado na direção θ. Então, isso aqui são dados que já existem em alguns exercícios, né? 1 sobre R e tudo mais são algumas propriedades importantes aí do gradiente, do divergente rotacional. Bom, então aqui vai ficar menos. Olha, em relação ao R,
Então, todos esses valores são constantes, tá? PR ao cubo sobre 3ε0 são valores constantes, esse cosseno também é constante, e eu teria que fazer a derivada em relação a 1 sobre r, que é r elevado a menos 2, na direção r, mais 1 sobre r constante, PR ao cubo constante, o 3ε0 constante, o r ao quadrado embaixo constante, e quem será derivável é o cosseno de θ, nesse caso aqui, na direção θ. Então, o E externo será igual, eu estou fazendo em modo, isso, E externo será igual, menos PR ao cubo sobre 3ε0 cosseno de θ. Essa integral dessa expoente, que é menos 2, r elevado a menos 2, é menos 1, né? Derivada na direção r, mais 1 sobre r vezes r ao cubo, 3ε0, p r ao cubo, a derivada do cosseno é menos seno de θ, certinho? Então, o E externo, continuando aqui, com bastante calma, será menos, olha, vamos colocar os valores em comum, o PR ao cubo é comum, né? 3ε0 é comum, 3ε0 é comum, então vai ficar assim, ó, é menos 2 aqui, menos 2 sobre r ao cubo, né? Cosseno θ na direção do vetorzinho r. Esse menos vem para fora. 1 sobre r ao cubo, seno do θ. Ótimo. Tem como fazer mais alguma coisa? Não, tá bom, é só isso, né? Ótimo. E esse r ao cubo eu posso tirar ele daqui de dentro. Então vai ficar o E externo igual menos PR ao cubo. Esse menos pode multiplicar com isso aqui para ficar todo mundo positivo, sobre 3ε0, r ao cubo embaixo, 2 cossenos de θ na direção r, mais seno de θ na direção θ. Ótimo, então esse é o E externo. Se eu elevar esse E externo ao quadrado, porque eu vou ter que fazer isso para usar na outra, né? Então, o E ao quadrado externo será esse pedacinho ao quadrado, P ao quadrado. Vamos fazer assim, com mais calma. PR ao cubo sobre 3ε0 r ao cubo ao quadrado, vezes, não tem aqui quadrado da soma, 4 cosseno ao quadrado de θ, mais seno ao quadrado de θ. Ótimo. Então, é isso aí que temos. Antes de continuarmos, esse pedacinho aqui, eu posso dizer que é 3 cosseno ao quadrado de θ, mais cosseno ao quadrado de θ, mais seno ao quadrado de θ. Isso aqui vale 1, então esse pedaço é 3 cosseno ao quadrado de θ mais 1. Então, o E ao quadrado externo será PR ao cubo sobre 3ε0 r ao cubo ao quadrado, vezes 3 cosseno ao quadrado de θ mais 1. Ótimo, esse é o E externo. Tudo bem. Eu quero colocar esses valores dentro dessa integral aqui da equação 4.55. Então, continuando, vamos usar o que eu acabei de dizer. Então, a equação 4.55, como o exercício pediu, ε0 sobre 2 integral do E ao quadrado dv.
Só que tem um problema. O nosso E, ele tanto é interno como externo. Então, é o E interno mais ε0 sobre 2, integral do E externo ao quadrado, né? Vou colocar em módulo aqui, dv também. Então, eu teria que fazer uma integral para um e uma integral para o outro. Vamos fazer com calma aqui. Então, essa primeira aqui, como que eu farei? Então, é ε0 sobre 2, integral do E interno. O E interno, vimos que é esse valor aqui. Só que já que ele é ao quadrado, então é esse valor aqui, ó. É P ao quadrado sobre 9ε0 vezes, olha só, o dv. O volume da nossa esfera é 4/3 de πr ao cubo. Se eu derivar esse volume, vai ficar 4/3 de π, derivado de r ao cubo é 3r ao quadrado dr. Corta esses valores, então o dv será 4πr ao quadrado dr. Então, aqui vezes 4πr ao quadrado dr. Então, isso aqui vai dar o quê? Valores constantes para fora, ε0, que está ao quadrado, sobre 2 vezes p ao quadrado, sobre 9ε0 ao quadrado, vezes 4π. Aí ficou a integral de r ao quadrado, né? De 0 ao r, porque é interno, né? r ao quadrado dr. Então, vai ficar ε0 sobre 2 vezes p ao quadrado sobre 9ε0 ao quadrado vezes 4π. A integral de r ao quadrado é r ao cubo sobre 3. Os limites são r, 0. Então, vai ficar r ao cubo sobre 3 menos 0 ao cubo sobre 3, que é r ao cubo sobre 3. Então, só para a gente entender, a primeira integral será esse ε0 com esse simplifica. Qual que será o valor, hein? Esse 4 com esse 2 simplifica, então vai ficar 2π r ao cubo p ao quadrado sobre, esse foi embora, 9 vezes 3, 27 ε0. Essa é a primeira parte, com bastante calma. Segunda parte, cuidadinho aqui, ó. Vai ficar ε0 sobre 2, integral do E externo ao quadrado. Bom, o E externo ao quadrado foi feito aqui em cima. Então, vai ficar P R ao cubo sobre 3 ε0 R ao cubo ao quadrado vezes 3 cosseno ao quadrado de θ mais 1 dv. Ótimo, mas o nosso dv, a gente viu que ele pode ser trabalhado como 4π ε0. Desculpa, 4π r ao quadrado, né? Só que já que estamos trabalhando em coordenadas polares, eu posso trocar o dv pela sua representação em coordenadas polares, que em outros exercícios anteriores a gente já trabalhou, que é o r ao quadrado seno θ dr dθ dφ. Então, vai ser uma integral tripla que teremos que calcular. Então, vai ficar ε0 vezes... Olha, a integral tripla, ela vai trabalhar como integral de acordo com dφ azimutal, que ele é de 0 a 2π. Quem tiver dúvida, olhe nos exercícios anteriores, que já foi bem explicado isso. A integral do ângulo polar, que é de 0 a π. E a integral do raio, que é de 0. Nesse caso, o nosso raio, ele não é de 0 a r, é de r a infinito, porque é externo à nossa superfície, né? E multiplicando os valores que estão aqui dentro. PR ao cubo sobre 3ε0 r ao cubo ao quadrado, 3 cosseno ao quadrado de θ mais 1
r ao quadrado seno θ dr d θ dφ. Bom, como que eu resolverei esse cálculo enorme aqui? Bom, dφ, percebemos que não tem contribuição nenhuma, não tem nenhum φ aqui. Então, faremos a integral do dφ de 0 a 2π. Então, a integral do dφ é o próprio φ, de 0 a 2π. Então, é 2π menos 0, que dá 2π. Então, a contribuição do dφ será 2π. Então, vai ficar ε0 sobre 2 vezes 2π, que é essa contribuição. Vamos ver se tem alguém constante. Esse π e r ao cubo é constante, estão ao quadrado. P ao quadrado, r à sexta. O 3 é constante, 3 ao quadrado, 9. ε0 ao quadrado é constante. Bom, mais nenhum valor. Então, vai ficar a integral de 0 a π de quem? E a integral de r maiúscula até infinito. Esse aqui fica 1 sobre r à sexta vezes 3 cosseno ao quadrado de θ mais 1 r ao quadrado seno θ dr dθ. Ótimo. Bom, continuando os nossos cálculos, o interessante é que esse r ao quadrado com esse r à sexta eu posso cancelá-los. Olha, eu vou fazer esse cálculo dessa integral separado, depois eu não posso esquecer de colocar aqui de novo. Vamos fazer esse cálculo. Bom, vai ficar a integral de 0 a π, integral de r maiúsculo até esse valor, vai ficar, então, 1 sobre 6, e aqui 1 sobre r à sexta, r ao quadrado, vai ficar 1 sobre r à quarta dr, podemos fazer essa integral, vezes 3 cosseno ao quadrado de θ mais 1 seno θ dθ. Ótimo. Olha, essa integral vai ficar, é como se fosse assim, é r elevado a menos 4, né? Bom, como que era o processo mesmo? Eu somo 1 no expoente e divido por essa resposta aqui, não é? Então, fica menos 3, 1 sobre menos 3 r ao cubo, né? Então, aqui vai ficar menos 1 sobre 3 r ao cubo, que é essa parte aqui, né? Porque eu somei um expoente, variando de r até infinito, né? Vezes a integral de 3 cosseno ao quadrado de θ mais 1 seno θ dθ. Ótimo. Bom, esse valor aqui, esse pedacinho aqui vai ficar assim, ó. Menos 1 sobre 3 vezes infinito ao cubo, menos 1 sobre 3 r ao cubo. Olha, esse pedaço é zero, então vai ficar positivo, né? Então, vai ficar 1 sobre 3 r ao cubo vezes a resposta dessa integral, que é a integral de 3 cosseno ao quadrado de θ mais 1 seno de θ dθ. Eu vou continuar o exercício 4.27 do Griffiths de eletrodinâmica, que eu tinha começado em um vídeo, e por ser muito longo eu parei e vou continuar aqui agora. Bom, só voltando no exercício, tínhamos trabalhado com a equação 2.45, que ela falava sobre o trabalho de um campo elétrico interno e um campo externo, né? Fizemos as contas, eu fiz essa parte aqui, que deu esse resultado. Aí agora eu estou acabando de fazer quando o campo é externo. Então, eu tinha feito aqui essa parte, ficou 1 sobre 3r ao cubo vezes esse valor. Agora eu vou fazer essa integral e multiplicar pelo restante. Então, a integral de 3 cosseno ao quadrado de θ mais 1 seno
θ de θ. Olha, se eu chamar U de cosseno θ, a derivada do U vai ser menos seno θ de θ. Então, no lugar do seno θ de θ, eu colocarei menos du. Então, é só trocar aqui, fica a integral de 3, o cosseno é U, então U ao quadrado mais 1, vezes menos seno θ, manda o menos para cá, menos du. Ótimo, então vai ficar menos quem? A integral é 3, U ao cubo sobre 3, integral de 1 é U. Então, trocando nossos valores, vai dar cosseno de θ ao cubo, cosseno ao cubo de θ, mais cosseno de θ, e esses valores devem variar de 0 a π. Então, vai ficar menos, limite de integração, o π primeiro, o π vem primeiro, menos, e o 0 vem logo em seguida. Ótimo. Então, é só fazer esse cálculo. O cosseno de π é menos 1. Menos 1 ao cubo é menos 1. Cosseno de π é menos 1. Ótimo. Menos. Cosseno de 0 é 1. Ao cubo é 1. Cosseno de 0 é 1. Então, vai ficar menos. Olha, menos 1 e menos 1, menos 2. Menos 1 mais 1, 2. Menos vezes menos 4 dá 4. Então, é só trocar isso aqui em cima. Então, é ε0 sobre 2 vezes 2π sobre 9 ε0 ao quadrado vezes p ao quadrado r à sexta, que tínhamos calculado aqui agora, né? Vezes esse valor, 1 sobre 3 r ao cubo, e vezes o que achamos que é o 4. Então, simplificando, 2 com 2 cancela, o ε0 com esse ε fica ε0 embaixo, 9 vezes 3, 27, ε0, 4π em cima, o r à sexta com r ao cubo fica r ao cubo em cima e p ao quadrado. Ótimo. Isso aqui é a segunda parte dessa integral. Então, eu apenas vou ter que somar os dois resultados. Então, w é igual a parte 1, que é essa aqui, que eu vou ter que utilizá-la, que é 2π r ao cubo p quadrado sobre 27 ε0, e essa parte mais 4π r ao cubo p quadrado sobre 27 ε0. Que isso aqui vai dar o quê, hein? Então, vai ficar 6π. 6π r ao cubo p quadrado sobre 27 ε0. Simplificando por 3, o trabalho vai ficar igual a 2π r ao cubo p quadrado sobre 9 ε0. Seria o trabalho, né, total. Então, essa é a energia eletrostática correta, mas não é o trabalho total necessário para montar o nosso sistema. Por quê? Ele não leva em conta a energia envolvida na polarização das moléculas, né? Então, já que ele não leva em conta, e o exercício pediu a tal da discrepância, né, entre as duas respostas, vamos ter que trabalhar com a equação 4.58, que ela diz o seguinte, que o trabalho é meio integral do deslocamento elétrico aqui, campo elétrico dV. Então, só que é o seguinte, como temos interno e externo, então isso eu vou separar em dois. Quando temos internamente e quando temos externamente. De externo e externo dV. Ok. Então, farei passo a passo novamente. Só que antes de começarmos, o que é o D interno? O D é deslocamento elétrico aqui, né? Que ele é o epsilon vezes o E interno. No nosso caso, será o ε0 mesmo. Mais a polarização. Então, o D interno será igual ao ε0 E interno. A polarização, vamos voltar lá no comecinho do exercício, que é o seguinte.
Quando eu trabalho internamente, o nosso E interno é assim. Então, se eu pegar essa polarização e multiplicar em cruz, a polarização vai ser igual a menos 3ε0 E interno. Então, vai ficar menos 3ε0 E interno. Então, o D interno será menos 2ε0 E interno, para usar nas nossas fórmulas aí. E o D externo, hein? Quanto que ele será? A mesma coisa. E0 E externo, né? Que mais a polarização externa. Então, o D externo é ε0 E externo. E a polarização externa, eu vou ter que trabalhar com ela o seguinte, ela é zero, porque o campo lá fora vai ser uniforme, a polarização é zero. Então, o D externo é ε0 E externo. Isso eu vou ter que usar, aplicar agora nessa fórmula. Então, é meio vezes a integral do D interno, que vimos que é esse valor, menos 2ε0 E interno, vezes o E interno e o dV, né? E interno, dV. Ótimo. Bom, mais meio integral do D externo, que é ε0 vezes E externo, vezes o E externo, dV. Ótimo. E vai acontecer uma coisa interessante aqui, que é o seguinte. Esse menos 2, pode colocar ele assim, menos 2 vezes ε0 sobre esse 2, né? Integral, esse aqui vai ficar E interno ao quadrado dV, certo? Mais, e esse aqui, hein? Como que vai ficar essa outra parte da nossa integral? Esse meio vezes ε0 ou ε0 sobre 2, integral de E externo ao quadrado dV. Ótimo. E esses valores eu já calculei. Então, só para a gente voltar, já foi calculado esses valores, né? Então, voltando aqui, vai ficar menos 2, valor já calculado, né? Então, olha, o E interno e o E externo já foram calculados ao quadrado. Olha, o E interno foi calculado, que é esse valor aqui, P ao quadrado sobre 9ε0, mais o E externo também já foi calculado, que é esse valor grande aqui. Então, vai ficar mais PR ao cubo sobre 3ε0 R ao cubo ao quadrado vezes 3 cosseno ao quadrado de θ mais 1 dentro dessa integral aqui, né? Que isso a gente viu que dá outro valor. Então, W é menos 2P ao quadrado sobre 9ε0, né? Mais esse valor aqui que foi calculado e temos o valor dele. Que vai ser colocado aqui agora, né? E então esse valor aqui já foi calculado, que vai dar 4πr ao cubo, p ao quadrado sobre 27 ε0. Ótimo. Antes que continuemos, esse valor aqui, ele ainda não acabou, né? Que se for observar nas nossas passagens,
ele teria que multiplicar aqui, que ele vai mudar um pouquinho, então vai ficar menos 4π r ao cubo p ao quadrado sobre 27 ε0 e soma com isso aqui 4π r ao cubo p ao quadrado sobre 27 ε0. Ótimo. Então, se trabalharmos com esses valores, temos que esse W é igual a 0, né? Então, por que ele é igual a 0? Porque simplesmente esse resultado leva em conta o trabalho realizado sobre as cargas livres da configuração, né? E neste caso, não há cargas livres para o nosso trabalho aqui. Bom, só observando aonde foi encontrado esse valor aqui, que esse trabalho, olha, nessa parte foi encontrada na integral da equação 4.55, que é essa primeira etapa aqui, que foi esse valor, quando você joga o e quadrado aqui dentro, né? Então eu tinha colocado esse valor aqui, mas na verdade é esse valor, que vezes esse menos 2, dá esse menos 4 aqui. Por isso que a resposta é o trabalho igual a 0.